Olá, pessoal! Nessa semana de 19 a 23 de abril, nós estudaremos mediatriz e bissetriz. Lembrando que o conteúdo desse vídeo é o mesmo conteúdo que vocês recebem na sua atividade escrita. Então, tudo que for falado aqui nesse vídeo está também na sua atividade em forma de texto, ok? Mediatriz e circuncentro. Pessoal, a mediatriz é simplesmente uma reta perpendicular a um segmento de reta que divide esse segmento na metade, a qual chamamos de ponto médio. Então, é uma reta perpendicular, né? Forma 90 graus, né? E divide esse segmento na metade. Ok, gente? Então, mediatriz é um conceito muito simples, uma reta perpendicular que divide um segmento de reta na metade. As retas são linhas infinitas para os dois lados, ok? Uma reta não tem fim, é infinita. Agora, o segmento de reta é delimitado por dois pontos, certo? Posso chamar de AB, CD, isso não importa. Mas se eu delimito a reta por dois pontos, então nós temos um segmento de reta. Já a semirreta tem apenas um ponto de origem, mas não tem fim. A semirreta cresce sempre, 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 sempre para um lado apenas, ok? Muito bem. Pessoal, então vamos agora, já que nós falamos sobre mediatriz, vamos falar sobre circuncentro, porque o circuncentro tem muito a ver com a mediatriz, tá? O circuncentro é definido pelo encontro das mediatrizes dos segmentos de reta que formam um triângulo. Então, o circuncentro é definido pelo encontro das mediatrizes dos segmentos de reta que formam um triângulo, ou seja, pela interseção, né, dessas mediatrizes. Então, vamos pegar cada lado do triângulo. Ó. Pego esse lado aqui, AB. Vou traçar a mediatriz. Olha aqui, ó. A mediatriz é uma perpendicular que corta a metade, né? O segmento. Então, ó, essa é a mediatriz do segmento AB, certo? Essa é a mediatriz do segmento AB. Do segmento BC, a mediatriz também é essa perpendicular aqui que corta ao meio esse segmento, ó, certo? E a mediatriz desse outro lado aqui também é a perpendicular que corta ao meio. Então, ó, essa perpendicular que corta ao meio, com essa perpendicular que corta ao meio, com essa perpendicular que corta ao meio, vão se encontrar num ponto. Esse ponto é chamado de circuncentro, é o encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Se você abrir um compasso, colocar a ponta seca aqui no circuncentro e a ponta do grafite em um dos pontos aqui, certo? Então, um lado do compasso está aqui, a ponta do lápis está ali, não é? Do grafite. Se você fazer uma circunferência, essa circunferência vai passar pelos três pontos do triângulo. Por isso que ele é chamado de circuncentro, esse ponto aqui, tá certo? O circuncentro, ele é o centro, então, dessa circunferência que passa pelos três pontos. Muito bem, vamos lá para frente. Bissetriz e incentro. A bissetriz é uma semirreta, né? Semirreta porque tem início num ponto, mas não tem fim, certo? Então, a bissetriz é uma semirreta que inicia no vértice de um ângulo, certo? Aqui temos um ângulo, certo? Temos um ângulo com uma certa abertura, certo? Inicia no vértice de um ângulo e o divide em dois ângulos com a mesma medida. Então, se essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo é a bissetriz realmente, ele vai dividir esse ângulo em duas partes
iguais. As medidas desses ângulos são iguais, porque a bissetriz divide o ângulo, certo? Pela metade, ok? Então, olha aqui do lado. Essa reta aqui, a reta OP, a semirreta OP é uma bissetriz, certo? Logo, esses dois ângulos têm que ser iguais, ok? Se esse mede 20 graus, esse também tem que medir 20 graus, ok? Porque esses ângulos são formados por uma bissetriz, ok? Vamos ver agora o que é o incentro, né? Vocês lembram que o circuncentro era encontrado era o encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Já o incentro é dado pela interseção das bissetrizes internas, pelo encontro, né, das bissetrizes internas de um triângulo, né? Então, ó, esse triângulo aqui tem este ângulo aqui, tem esse outro ângulo e tem esse outro ângulo, né? Essas retas que saem aqui dos vértices do triângulo, né, são as bissetrizes, né? Então, essa reta aqui divide esse ângulo ao meio, é uma bissetriz, certo? Essa outra semirreta também, ó, ela divide este ângulo aqui ao meio, ok? É uma bissetriz. E essa semirreta também divide esse ângulo ao meio, certo? Então, o encontro dessas três bissetrizes forma o incentro, ok? O incentro. E o incentro, se você pegar um compasso, colocar a ponta seca aqui no incentro e abrir até um lado do triângulo, você vai conseguir circunscrever uma circunferência. Você vai colocar aqui uma circunferência inscrita em um triângulo, certo? O centro dessa circunferência inscrita coincide com o incentro. Ok, gente? Então, vamos fazer alguns exercícios bem rápidos, né? Aqui, muito simples, né? Qual o valor do ângulo A? Bom, se aqui é bissetriz, se essa semirreta aqui é uma bissetriz, o ângulo A só pode medir 20 graus, né? Porque a bissetriz divide o ângulo pela metade, ok? Os dois ângulos têm a mesma medida. Vamos para frente. Se o segmento OP é uma bissetriz desse ângulo aqui, ó, desse ângulo grande, certo? Ó, essa grande aqui, ó, desse ângulo. Se o segmento OP é bissetriz do ângulo, qual o valor de x? Bom, se é bissetriz, vai dividir em dois ângulos iguais. Então, eu posso dizer que esse 3x menos 10 aqui é igual a 20. Então, a 3x menos 10 é igual a 20. Né? Vamos resolver essa equação. Para tirar esse menos 10 do lado aqui, né? Eu somo mais 10 aqui, mas o que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer no outro, né? Então, eu ponho mais 10 aqui e tenho que colocar mais 10 aqui, né? Lembra a balança de dois pratos, né? Que tem que ficar equilibrada? O que eu faço de um lado da balança, eu tenho que fazer exatamente do outro para que a balança continue em equilíbrio. Para que a equação continue sendo igual, o que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro, ok? Então, ó, 3x menos 10, somo mais 10 aqui, só que eu somo mais 10 ali também, certo? Menos 10 com mais 10 dá zero. O que sobra? 3x. 3x igual a 30. Novamente, esse 3 está multiplicando por x. Eu vou dividir por 3 aqui e do outro lado também eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 30 dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 1x, ok?
E 30 dividido por 3 dá 10. Então, o x vale 10. Vamos fazer a verificação, né? Vamos substituir o 10 que nós achamos aqui, aqui nessa equação aqui de cima. 3 vezes 10, 30. Menos 10 igual a 20. Foi isso que nós fizemos aqui, ok? Terceiro, o segmento de reta OP no desenho abaixo é uma bissetriz. Qual o valor de x? Ok? Se o segmento OP é uma bissetriz, então o ângulo 2x só pode ser igual a 30, porque essa bissetriz divide esse ângulo maior em dois ângulos com a mesma medida. Ok, gente? Então, 2x tem que ser igual a 30. Ó. 2x igual a 30, divido por 2 aqui, divido por 2 aqui, certo? 2 dividido por 2 dá 1x. 30 dividido por 2 dá 15. X igual a 15. Ok, gente? Então é isso.